queria usufruir do conhecimento do irmão a respeito da maçonaria e mexer um pouquinho com a maioria pentecostal do Brasil, porque o que eu vou perguntar mexe um pouco com a história da igreja Olha, e pode até gerar um pouco de polêmica. tem que mexer mesmo, irmão. Eu tenho certeza que o irmão já deve ter conhecimento da história do movimento pentecostal no Brasil, a respeito do senhor Gustav Hogberg e Gunnar Wingre. Os dois suecos saíram da Suécia para os Estados Unidos e entraram na igreja batista, onde o senhor Gustav Hogberg trocou o nome dele para Daniel Berg. Foi excomungado de lá por estar pregando um movimento que era em desacordo com a Igreja Batista. Veio para o Brasil debaixo de uma falha de comunicação da época que demorava as correspondências, onde ele se estabeleceu aqui junto com o missionário Gunnar Wingre e em 1911 fundaram o Movimento da Fé Apostólica, não sei se o nome seria esse corretamente, e aí começou o movimento pentecostal e propriamente dito a Assembleia de Deus. A pergunta que eu farei para o senhor é o seguinte: debaixo de inclusive a questão da Assembleia de Deus surgiu quando um pastor viajou e eles conseguiram passar a mensagem deles. Quando se descobriram que ele tinha sido excomungado como pastor, ele já tinha arrebatado uma galera já daquele pessoal, entre eles uma irmã que se manifestou lá e tal, tentou dar a história, e aí foi fundado de uma dissidência desse movimento batista do Brasil, a Assembleia de Deus. Baseado nisso tudo, o irmão tem alguma comprovação que poderia me atestar do envolvimento maçônico do senhor Daniel Berg e Gunnar Wingre, fundadores da Assembleia de Deus do Brasil? Ô, irmão, Digo isso até com grande causa, porque eu sou assembleano e sei que John Wesley teve envolvimento com maçonaria, sei que entre outros fundadores das igrejas mais tradicionais, mas como a Assembleia brasileira se distingue um pouco do movimento pentecostal mundial, eu queria saber do irmão se existe alguma documentação, algum conhecimento que o irmão tenha sobre o envolvimento desses dois senhores com a maçonaria. ô, irmão, eu não tenho, como eu te digo, documento disso sobre nem teórico, nem documentado sobre a vida deles. Eu uma vez procurei, se eu procurar com mais tempo eu acho, mas eu não tive ainda fundamentos suficientes para concluir essas informações. Uma das informações que eu tive foi quando o antecessor do Manuel Ferreira, esse maçom assumido, o templo dele lá tem esquadra e compasso no púlpito, na janela, no templo, na parede, no vaso, em qualquer lugar lá tem todo isso aí, então é assumido, e não tem nenhum artigo contra a maçonaria, e é tudo isso mesmo. Lá, o jeito deles é tudo isso, né? O pacto dele com o reverendo Moon, que se diz que é um Messias, e o cara que eles tentaram matar, porque os caras só mostrou, ele ficou uns dias refugiado aqui em casa, né? O pastor fugiu lá de Goiás, do Manuel Ferreira, e queriam matá-lo porque ele contou a verdade. Ele é um pastor, que se é de Jesus, ele deve gostar de verdade, não é? Então, o Paulo Macalão era maçom, o pai dele era general no Rio Grande do Sul, e dificilmente um general não é maçom, isso não chega de jeito nenhum. O general Geisel era, o Golbery Couto Silva, que fez a Revolução de 64 da maçonaria, o que eles mataram, que só queria um ano de golpe militar, o Castelo Branco, mataram com aquele acidente do avião, né? Acidente não, com aquele assassinato do avião da Força Aérea Brasileira, bateu no teco-teco dele e ele morreu. Então, esse fato todo estão envolvidos. Então, o pai dele era, e ele também. E o Manuel Ferreira, com aquele templo todo, não sei, eu tenho as fotos aí, aqui não dá tempo para mostrar, mas é cheio, é todo aquele estilo gótico, maçônico mesmo, 100% como é a primeira igreja batista do Rio. Mas isso, eu sou do Ministério Belém, antes do Paulo José Wellington.
Antes do Paulo Macalão, teve uma discussão, uma coisa dessa, uma dissidência, que esse pastor Berger, né, ele foram praticamente, acho que, mandados embora para fora do país, porque eles, acho que, relutaram contra a maçonaria. E o pessoal quiseram entrar na maçonaria. Então foi aquela confusão. E que eles, eu não sei, estou te falando aqui que eu preciso, já pesquisei isso há muito tempo, mas precisa de confirmação ainda, isso que eu estou falando agora. Mas com certeza, do Paulo Macalão para cá é maçonaria pura. Mas que esses, eles tinham relutado, não diz assim claramente que foi pela maçonaria, mas que eles brigaram, teve uma dissidência, e eles acho que voltaram para os Estados Unidos, eu não sei, um negócio assim. Teve uma briga lá, uma confusão. E a maçonaria continuou reinando aqui. Então, isso eu tenho quase certeza que, se for pesquisar, é por causa disso. Né? Mas, realmente, a história, os batistas aqui, quando William Buckberg, há 100 e poucos anos, menos de 150 anos, fundaram os batistas aqui, era maçom. A loja maçônica de São Paulo, eu denunciei, o nome dela era William Buckberg, e fazendo os maiores elogios aos ensinos de Albert Pike, a loja maçônica do pastor Batista de São Paulo. Depois eles mudaram o nome, Loja Maçônica Paulistana. Entendeu, irmão? Como nós denunciamos a Igreja Batista. Inclusive, pastor, eu até complementando a pergunta, você entrando no YouTube, colocar CGADB Maçonaria, você vai ver a logomarca da CGADB, ela é totalmente maçônica. Inclusive tem o avental maçônico, tem as 3 pirâmides, e por isso que eu tenho esse receio dos fundadores, dos precursores, dos pioneiros do movimento pentecostal no Brasil, terem essa raiz maçônica, por hoje José Wellington também ser categorizado como maçom. Não, José Wellington está na lista do SAAD mesmo. Ele não tem um artigo contra a maçonaria, até hoje. Isso aí não tem dúvida. José Wellington, nenhuma, 100% de certeza. E pago 10 mil reais qualquer artigo dele contra essa abominação toda que a gente está falando aqui, que está dentro da casa do Senhor, que a gente fala há 20 anos. Eu te pago 10 mil reais. Ele, como servo de Deus, ele tinha que fazer isso de graça, irmão. De graça. Em suma, é aquilo de sempre. Sistema podre, sujo, imundo. E a minha vasta desconfiança é que o protestantismo surgiu junto com a maçonaria, lamentavelmente. Eu tenho um arquivo aqui de Lutero e o envolvimento dele com a Ordem Rosa Cruz. Eu tenho o nome do senhor Rugri Santier, que dividiu a Bíblia em capítulos, que era jacobino. E quem eram os jacobinos? Eram os templários, era uma seita templária. Então, quem dividiu a Bíblia em capítulo? Quem dividiu a Bíblia em versículo? O protestantismo nasceu aonde? Lutero, envolvimento com a Ordem Rosa Cruz. Por isso o Papa, semana passada, esteve lá na catedral elogiando e rasgando elogios a luterana e dizendo que são tudo mãe e filha, tudo a mesma coisa. É um sistema corrompido. A reforma protestante só pintou a parede e colocou um quadro. Por isso nós clamamos por uma nova reforma protestante. Mas não para sair abrindo igreja aí, porque igreja tem de monte de alvenaria. Porque temos a consciência, que aliás todos deveriam ter, que nós somos igreja, minha gente. Quando é que vocês vão entender isso? Glória a Deus por todos os irmãos que têm tido essa visão, essa ótica espiritual. Não tinha saída para eles. Então foi o grande milagre de Deus. Deus não abandona o povo dele. Não tinha saída para o povo ali. Ele abriu o Mar Vermelho. Abriu o Mar Vermelho. E assim ele vai abrir o mar para a gente agora. Ele vai arrebatar a igreja. Não vai ter saída para nós. Não temos como comprar ou vender, irmão. Você vai ter o seu filho com febre, com novalgina, vai comprar um antibiótico. Ah, não pode. O pobre hoje, ele recebe crack, cocaína de graça. Em qualquer lugar ele compra, entrega com motoboy e tudo. Agora, para você comprar um antibiótico para a faringite do seu filho num fim de semana como hoje, você não tem dinheiro para pagar o médico, ele vai morrer de faringite. E quando eles soltarem uma bactéria dessas, não precisa dessas muito bravas, não. O pobre não vai ter acesso a antibiótico. Ele tem acesso a qualquer tipo de droga, que está baratinho, mas ele não vai ter acesso a antibiótico. E o pobre vai morrer. Então, essa é a situação. Então, isso,
mostra claramente a maçonaria cumpre esse trabalho do anticristo completamente. Ela faz esse trabalho perfeito de Satanás, de fingir, de ser falso. Nós somos bonzinhos, de falso profeta. E com isso, irmão, nós hoje já temos uma avaliação. Hoje, quem tem maçonaria já tem um sinal da besta, está lá com a besta, está com dinheiro, já tem a facilidade. E agora, os cristãos vão ser obrigados, como Obama, o maçom Obama lá, que se diz evangélico, um falso profeta, vai obrigar que o povo brasileiro, o povo americano coloque o chip, senão morre sem saúde. O que vão fazer os cristãos lá? Vão morrer, irmão.